na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas presunções. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amados, no texto que lemos, provavelmente Tiago estava se referindo aqui aos empresários da sua igreja. Aquela igreja tinha empresários, tinham comerciantes. Eles estavam fazendo planos para o futuro. Estavam dizendo, aí talvez até nos corredores lá da igreja, num bate-papo informal, um com o outro, dizendo, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios, ganharemos muito dinheiro. E os detalhes desse planejamento são por demais interessantes. Os detalhes. Isso porque eles fizeram menção ao tempo. Hoje ou amanhã. Eles citaram as pessoas envolvidas nesse planejamento. Quais seriam as pessoas? Eles mesmos. Iremos. O lugar das suas atividades também não foi esquecido. Esta ou aquela cidade. Queridos, até o período de tempo é mencionado aqui. O período de tempo que eles negociariam. Eles dizem, passaremos um ano ali. Assim que está o texto, passaremos um ano. E o que falar da atividade que eles exerceriam? Fariam negócios. Negociariam. Comprariam, venderiam, venderiam. Compravam barato para vender caro e assim por diante. E até o resultado final de todo esse empreendimento é descrito. Qual é o resultado? Qual o fim? Ganharemos dinheiro. O que faltou aqui? O que ficou faltando, por assim dizer, em toda essa tramitação, em toda essa conversa? Em nenhum momento eles pensam em Deus. Eles se esquecem da incerteza e também da brevidade da vida. Incerteza e brevidade da vida. Resumindo, se esqueceram de Deus. Esses homens de negócios faziam planos para um ano inteiro, quando, na verdade, não eram capazes de prever um dia sequer, sem condições de prever o amanhã. E com essa atitude, eles estavam sendo aí presunçosos, estavam se vangloriando de um futuro que não lhes pertenciam. Futuro que não lhes pertenciam. É por isso que Tiago 4,16 diz, agora vocês se vangloriam das suas presunções ou pretensões. E toda vanglória como essa é o que Tiago diz? Maligna, diabólica. Então, todo o planejamento humano que fazemos, que não incluímos Deus nele, Tiago vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, é maligno. Agora, o que é presunção? Eis a pergunta. É pensar que o amanhã está em nossas mãos e que o tempo está à nossa disposição. O amanhã está em nossas mãos. O tempo está à nossa disposição. Presunção é fazer nossos planos futuros, como se o amanhã estivesse em nosso poder. Presunção, desenhando, é dizer, como está aqui na carta, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro, sem ter a certeza se estaremos vivos daqui a um minuto. Um minuto. Não vou dizer amanhã nem daqui a um ano. Um minuto, não temos certeza. Provérbios 27:1 diz, não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Às vezes eu fico pensando no que aconteceu,
em 11 de setembro de 2001. Foi uma data inesquecível em que terroristas sequestraram aqueles aviões e destruíram as Torres Gêmeas e parte do Pentágono. Fato conhecido por todos nós aqui. Eu já vi vários documentários sobre essa tragédia. E eu fico, às vezes, pensando nas pessoas envolvidas nessa tragédia. No amanhecer daquele dia fatídico, os bombeiros não imaginavam o que estava por vir. Porque a tragédia se deu por volta das 9 da manhã. Então, começou com um dia normal. Os bombeiros não imaginavam. Muitos deles acordaram, mas não dormiram novamente. Morreram nos escombros dos prédios que caíram. Milhares daqueles que trabalhavam nas Torres Gêmeas acordaram como se fosse mais um dia comum, mais um dia, mas morreram queimados, literalmente queimados. Na verdade, muitos tiveram a morte instantânea com o impacto dos aviões. Não sabem nem por que morreram. E o que falar dos passageiros dos 4 aviões? Agonia. Eles não imaginavam, queridos, que a morte estava tão perto, que a vida era tão breve e que o futuro tão incerto. Muitos desses que morreram tinham planos para o futuro. Muitos estavam viajando a negócios, né? Muitos estavam no trabalho cotidiano, nas Torres Gêmeas. O piloto, as aeromoças dos aviões estavam ali no seu trabalho cotidiano. Muitos estavam, com certeza, marcando compromisso, né? Fazendo agendas, investindo, porém, nada disso foi concretizado. Todos foram pegos de surpresa. Todo o planejamento humano. E não havia só ímpio. Muitos crentes morreram. Muitos. A vida é incerta. É breve. Porém, é preciso deixar bem claro que planejar o futuro não é pecado. Amém, queridos? Planejar o futuro não é pecado. Pecado é deixar Deus de fora dos nossos planos. Aí é o problema. Até porque a vida é feita de escolhas. A vida é feita de metas, planos, sonhos, propósitos. E mais, a vida é extremamente complexa. Nós sabemos bem disso. O hoje, o amanhã, comprar, vender, ter lucro, prejuízo, ir para cá, ir para lá. A vida é também feita de pessoas e lugares, de atividades e objetivos, de dias e anos. E todos precisam tomar decisões cruciais diariamente. Nós precisamos tomar decisões. Tudo isso faz parte da nossa vida. Somos seres pensantes e glória a Deus por isso. Amém. Com planos, com sonhos, com projetos, até porque o ser humano, né, tem uma natureza diferente dos animais. Todos nós aqui somos diferentes dos animais, amém, queridos? Amém. Os animais não planejam, os animais não sonham, não idealizam. Os animais apenas vivem. Vivem, é instinto. Mas o homem é diferente. Nós somos diferentes. Temos alvos na vida, sejam alvos espirituais ou materiais, porém, precisamos ter cuidado com a chamada presunção. Até porque planejar a vida e ganhar dinheiro de maneira honesta não é pecado. Pelo contrário, queridos, é uma medida acertada. Planejamento e trabalho são virtudes a serem cultivadas para a glória de Deus, né? Porém, ao planejarmos o futuro, precisamos sempre incluir Deus nesses planos. Incluir o nosso Senhor Jesus. Incluir o Espírito Santo. Provérbio 16, versículo 1. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Amém. Podemos fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Repito, não é pecado planejar o futuro. Pecado é pensar que o futuro está sob o nosso controle. Pecado é aguardar o sucesso dos nossos planos como se a vida e as circunstâncias estivessem sob o nosso controle. E não estão. A vida não está sob o nosso controle.
Agora, como podemos nos proteger do pecado da presunção? Como? Tomando algumas atitudes que Tiago aqui nos ensina. Deixa a Bíblia aberta. Primeiro, tendo plena consciência que o futuro não está em nossas mãos. Plena consciência de que o futuro não está em nossas mãos. Isso nos torna mais humildes, mais dependentes de Deus, mais confiantes na graça e favor do Senhor. Versículo 14, parte A. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ninguém sabe. Quem de nós aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Quantas vezes fazemos planos e dá tudo errado? Traçamos metas e aquilo que nós planejamos vai por água abaixo, como diz o ditado. Então, a vida é cheia de surpresas, a vida é cheia de imprevistos. Quantos fazem planos para o dia seguinte, mas morrem dormindo? Quantos fazem planos no amanhecer e nem terminam o dia? O pastor está me agorando? Né? De manhã cedo? Estou só tentando expor a realidade dos fatos. Né? Seneca foi um dos advogados mais brilhantes do Império Romano. Ele era um homem muito observador, culto, douto. Ele disse o seguinte: quão insensato é o homem que faz planos para a sua vida quando nem mesmo o dia seguinte está sob seu controle. Aqui, no caso, é dentro de uma linguagem grega. Ele não era cristão. Nós podemos fazer planos, mas sempre confiando no Senhor. Amém. Alguns rabinos costumam dizer o seguinte: não se preocupem com amanhã, porque vocês nem mesmo sabem o que o dia de hoje pode lhes trazer. Talvez vocês nem sequer se encontrem com o amanhã. Talvez. Mas o futuro não é incerto para Deus, amém? Mas é totalmente incerto para nós. Se nem o daqui a pouco está sob o nosso controle, quanto mais o amanhã e daqui a um ano. Sendo assim, podemos até planejar o futuro, mas só Deus pode confirmar nossos planos, porque o futuro está em suas mãos. Não temos, repito, garantia alguma que amanhã ou daqui a um minuto estaremos vivos. Portanto, nosso amanhã só será seguro se estivermos no centro da vontade de Deus. Se estivermos incluindo o Senhor em nossos planos, nossos sonhos, nossas metas. Certa feita, Jesus contou uma parábola sobre o rico insensato que fez fortuna e traçou planos para a sua velhice. Vou ler para vocês na íntegra. Lucas 16, ou melhor, Lucas 12, versículo 16 a 21. Olha o que diz essa história interessante. Contou-lhes então esta parábola. Lucas 12, 16 a 21. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Jesus chamou esse homem de quê? De insensato. Por quê? Porque ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu que o futuro não estava em suas mãos. Se esqueceu também que possuía uma alma imortal e que um dia teria que prestar contas a Deus. No discurso que ele pronunciou aqui, não houve lugar para Deus, queridos, somente para ele. Somente para as suas coisas, para o seu mundinho, para as suas necessidades. Ele disse: meus frutos
meus celeiros, meus cereais, meus bens, minha alma. Tudo ele disse. O tu aqui não estava presente, só o eu. Farei, derrubarei, edificarei, recolherei, direi. Ele planejou para longo prazo, muitos bens para muitos anos. Mas, diz a Bíblia, naquela mesma noite, sua alma foi perdida. Amados, o futuro está no futuro. E só Deus sabe o que será dele. Não somos donos do futuro. E graças a Deus por isso. Muitas coisas podem nos atingir e podem frustrar os nossos planos. Como enfermidades, desastres, mudança na conjuntura política e econômica do país. Muitas coisas no futuro podem nos desestruturar. Haja vista aí a pandemia de 3 anos atrás. Quanta gente pega de surpresa. Quanta gente desesperou. O que fazer então? Como devemos proceder em nosso dia a dia? Primeiro, não podemos deixar que o medo e a incerteza do amanhã nos apavore e nos paralise. Porém, o que temos que fazer é consagrar a Deus o nosso futuro e colocar todos os nossos planos e projetos em suas poderosas mãos. Somente quando estamos no centro da vontade de Deus é que podemos ter confiança em relação ao futuro, para a glória de Deus. E devemos também nos lembrar sempre que os nossos planos podem não estar no centro da vontade de Deus. Aquilo que almejamos, planejamos e queremos pode não ser o que Deus quer. E nessas horas é necessário orarmos: Senhor, que a tua vontade seja feita e não a minha. Que seja o teu querer e não o meu querer. Como diz o ditado, sonhar não custa nada, né? Mas sonhar a parte de Deus é pura loucura. Mais uma vez, como podemos nos guardar da presunção? Segundo, tendo consciência plena da fragilidade e brevidade da vida. Veja comigo o versículo 14, parte B. Que é a vossa vida? Pergunta Tiago. E ele responde: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Chamou a gente de vapor. Vapor, literalmente. Interessante é que Tiago já havia comparado a vida com a flor da erva que cai e seca. Lá em Tiago 1, versículo 10 e 11. Agora ele compara a vida a uma neblina ou a um vapor. O que é uma neblina, queridos? Nada além do vapor que se forma durante as primeiras horas da manhã, mas que se dissipa com o sol. Aparece e logo vai. Evapora. Ou seja, a neblina é frágil, a neblina é vulnerável e passageira, assim como a nossa vida. Passageira. Quer exemplos da vulnerabilidade e da fragilidade da vida? Um senhor vinha caminhando numa das calçadas do Rio de Janeiro, quando uma marreta caiu em sua cabeça. Foi levado para o hospital e chegou morto. Vulnerabilidade. Qual garantia que temos? Quando a bomba americana, chamada Garotinho, foi lançada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, amados, 80 mil pessoas foram instantaneamente incineradas por a bomba. A 500 metros de altura, a temperatura foi tão alta que desapareceram as pessoas. Não foram 80 pessoas, nem 800, 80 mil. Brevidade e vulnerabilidade da vida. Amados, um pequeno coágulo em nosso cérebro pode nos matar instantaneamente. Coisinha à toa. Mosquito está matando as pessoas. Imagine um coágulo. Nosso coração pode parar de bater de repente, em decorrência de uma doença desconhecida. Pode? Ô, pastor, repito eu, né? De manhã. Irmão, se eu chegar em casa daqui a pouco,
e tiver ali um ataque do coração fulminante e morrer, por mais que minha família me ame, né, queira estar junto comigo enquanto estou vivo, meus irmãos, vão fazer o mais rápido possível se desfazer do corpo. Vamos embora, vamos ver a funerária, vamos enterrar. E depois de 2 dias já vai estar fedendo, um dia já vai estar, mudou a cor. Vulnerabilidade. Pouco tempo, semana mesmo, estava vendo a cantora gospel, Camila Campos, sentiu uma forte dor nas costas, foi levada imediatamente para o hospital e foi diagnosticada com câncer que já se alastrou pelos ossos e tiveram que fazer um parto emergencial da criança. E só um milagre. Vulnerabilidade. Isso é o ser humano. E ela precisa das nossas orações. O salmista escreveu, Salmo 102, 11. Os meus dias são como a sombra que declina. Sombra. Como alguém já disse, queridos, nossa vida é frágil e imprevisível, como uma baforada de fumaça. Queridos, nossa vida é como um vapor que sai de uma panela de água fervente ou como hálito que sai da nossa boca no frescor da manhã. Isso é a vida. Ou seja, a vida é curta, a vida é frágil. E como já dizia David Brenner, né, o missionário americano que morreu numa idade avançada de 29 anos, morreu de tuberculose. Por quê? Porque ele ficava no meio do gelo, orando pelos índios, clamando, intercedendo, e Deus não o livrou da tuberculose. Imaginando, né? Ele estava dando a vida por Deus, orando, jejuando pelos indígenas canibais, e mesmo assim pegou a tuberculose e morreu. E ele disse o seguinte: o tempo é apenas um momento, a vida um vapor, e todos os seus prazeres são apenas bolhas vazias e rajadas passageiras de vento. Isso é a vida. O livro de Jó descreve com cores vivas a brevidade da vida. Vou ler para você alguns versículos. Jó 7,6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Jó 8,9. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó 9,25. Os meus dias correm mais que um atleta. Jó 14, 1 e 2. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Para completar, o Salmo 90, versículo 9 e 10 diz: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, né, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Amados, a cada aniversário contamos os anos de nossa vida, mas Deus diz que precisamos contar os dias, não os anos. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sendo assim, amados, para nós a vida parece longa. Para nós, eu com 51, olhando para o passado, falo, poxa, já vivi bastante. Parece longa, né? Porque medimos em anos, mas em comparação com a eternidade, é apenas como a neblina ou como a flor que murcha e cai. Se compararmos a anos, dias, parece longo, mas com a eternidade é como a neblina. E mais, à medida que envelhecemos, compreendemos cada vez melhor que a vida é curta e passa rapidamente. À medida que vamos envelhecendo. Portanto, já que a vida é curta, não podemos desperdiçá-la nem vivê-la na contramão da vontade de Deus. Temos que fazer o nosso melhor enquanto temos vida, apesar da vida ser curta. Mais uma vez, como podemos nos guardar da presunção? Terceiro, incluindo Deus em nossos planos.
incluindo o Senhor em tudo. Veja o versículo 15 comigo. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Uma oração sábia, antes de qualquer planejamento. Irmão, nossa vida está nas mãos de Deus, e só Ele pode determinar se viveremos ou não para fazermos isto ou aquilo. Quando reconhecemos essa realidade, concordamos que o homem é finito. Concordamos que o homem é limitado, enquanto Deus é soberano, enquanto Deus é onipotente e onipresente. O futuro, repito, para nós é incerto, mas para Deus é certo. O amanhã não nos pertence, portanto, devemos sempre incluir em nossas orações e conversas o quê? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, no próximo ano, vou cursar a faculdade. Se Deus quiser, ano que vem, eu vou viajar para tal cidade. Se Deus quiser, eu vou casar. E vai-se assim por diante. Se Deus quiser, eu vou mudar de emprego. É claro, temos que fazer a nossa parte. Se Deus quiser, eu vou morar em Maricá. Pode ser que Deus não queira. Porém, queridos, essa não é uma frase que tem que ser usada como um jargão gospel antes de cada decisão. Temos que ter plena consciência daquilo que estamos dizendo. Temos que estar com essa oração, se Deus quiser, naquela dependência que a vontade de Deus é melhor para nós, e não a nossa vontade. Até porque o querer de Deus é que determina o sucesso de nossos planos e projetos para o futuro. Provérbios 19, 21 diz que o homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade. A última palavra é do Senhor. O homem pode fazer planos, temos que fazer. Sua mente se agita com muitas cogitações. O homem, os nossos pensamentos correm a terra e se multiplicam em inúmeros propósitos, sim. Porém, não é a vontade humana que permanecerá, mas sim os propósitos de Deus. Até porque o plano de Deus é perfeito e vitorioso. Deus conhece o futuro no seu eterno agora. Tanto o futuro quanto o passado estão estampados, estão escancarados diante dos olhos do Senhor. Ele enxerga os detalhes da nossa vida nas dobras do futuro. Ele está presente em nosso amanhã. Não sabemos, na realidade, o que é melhor para nós. Temos limitações. A Bíblia diz que nem sabemos ao certo como orar, como convém, diz Romanos capítulo 8. Muitas vezes chegamos a pedir a Deus uma pedra pensando que estamos pedindo pão. Por isso temos que colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Muitas vezes desejamos ardentemente aquilo que pode nos destruir e não nos edificar. Não poucas vezes, Deus frustra os nossos planos. E frustra sim, queridos. Ele, como diz um título de um livro, Deus derruba o nosso sorvete para nos dar o seu melhor. O patriarca Jó, depois de passar por vários problemas na vida e reconhecer a majestade de Deus, ele disse o seguinte, lá em Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O apóstolo Paulo afirma também com entusiasmo em Romanos 8, 29, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, amados, é bom, é ótimo, é glorioso saber que os planos de Deus e não os nossos propósitos é que permanecem, pois os nossos planos são muitas vezes frustrados. Nossos desejos não são os desejos de Deus, mas Ele é o Deus forte, Ele é o Pai das luzes, Ele é a fonte de todo o bem, o verdadeiro em todas as suas palavras e misericordioso em todas as suas ações. A Bíblia diz também em Romanos 12, 2 que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. E mais uma vez Tiago diz, em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O apóstolo Paulo ele era bem criterioso quanto a esse assunto. Ele não permitia em sua vida
uma presunção arrogante de planejar sem incluir o Senhor. Em Atos 18, 21, ao se despedir dos Efésios, ele declarou o seguinte: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Aos Coríntios, ele escreveu o seguinte, lá em 1 Coríntios 4, 19: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. 1 Coríntios 16, 7: porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Entendeu, queridos? Como que ele usava dessa humildade em saber que o futuro não lhe pertencia. Filipenses 2,19: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Então, o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Asbel Green Simonton, ao terminar seu curso no seminário de Princeton, ele recebeu vários convites para pastorear igrejas, e grandes igrejas, nos Estados Unidos. Mas seu chamado ministerial era para o Brasil. Ele tinha plena convicção de que o chamado dele era para aqui. Muitos amigos tentaram desanimá-lo, alertando para o perigo e para as desvantagens de deixar o conforto lá dos Estados Unidos. É porque o pai dele era deputado federal, ele era jovem. Você vai sair daqui, vai lá para o Brasil, aquela miséria, cheia de doença, cheia de problema, cheia de bandido. Mas ele respondeu o seguinte: não há lugar mais perigoso para um homem do que fora da vontade de Deus. Porém, o lugar mais perigoso é totalmente seguro quando se está fazendo a vontade do Senhor. E ele fundou aqui no Brasil a Igreja Presbiteriana no Brasil. Então, queridos, Tiago conclui seu raciocínio com o versículo 17, eu estou concluindo. Assim, qualquer um que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Qual é o bem? Incluir Deus nos nossos projetos. Saber o que deve fazer e não fazer, peca. O que está em jogo aqui não é o pecado da ação, mas o pecado da omissão. Não é do fazer, mas deixar de fazer. Porque pecado não é somente uma questão de ato, mas de deixar, de se omitir. Tiago fala aqui para pessoas que conhecem a verdade e sabem o que deve fazer, mas que não fazem. Tiago está falando aqui para mim e para você que acaba de ouvir essa mensagem. Essa é a mensagem para nós. Tiago, na verdade, está dizendo: vocês foram advertidos. A verdade foi posta agora diante dos seus olhos. O que fazer? Continuar confiando na nossa força ou sempre incluir o Senhor nos nossos flagelos? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo para a glória dele. Amém? Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Santo Deus, te louvamos, Pai, por essa instrução da Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, a depender de Ti, no agora, Pai. Sabemos que o futuro te pertence, não temos poder sobre o amanhã, sobre o daqui a pouco, mas descansamos na Tua sabedoria, na Tua onipresença, onisciência e onipotência. Carecemos da Tua graça, Senhor, e também do Teu perdão por todas as vezes que nós fomos presunçosos, todas as vezes que fizemos nossos planos futuros, determinamos como se a vida estivesse em nosso poder e excluímos a Tua vontade, o Teu querer. Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa manhã. Purifica-nos, limpa-nos, lava-nos de todo o pecado e ajuda-nos, Senhor, a descansar única e exclusivamente em Ti. Em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa a vida de cada um, Pai, em todas as áreas. A vida espiritual, na alma, Senhor, a vida financeira. Senhor, porque eu creio que Tu és um Deus que cuida de nós num todo. Restaura-nos, Senhor. Toca em nosso corpo.
os irmãos que estão passando por problemas de enfermidade, com problemas, Senhor, que talvez estejam se agravando dia após dia e não se vê melhora, mas eu creio em Ti, Senhor, que Tu és poderoso para restaurar, para curar, para tocar. Em nome de Jesus, e que todo mal seja repreendido, todo espírito de enfermidade bata em retirada, e que permaneça somente aqui a presença do Santo Espírito de Deus. Fica conosco, Pai. Abençoa nosso dia, abençoa nossa volta para os nossos lares, livra-nos de todo mal, Pai. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, e que logo mais para a Tua glória, se for a Tua vontade, possamos estar de volta aqui, Senhor, para estar Te adorando e ouvindo mais uma porção da Tua palavra, em nome de Jesus.